Olá, pessoal! Vamos dar início à correção de atividades e revisão para a prova de História. E o tema da nossa aula é Grécia Antiga. O que foi essa Grécia, a civilização grega, né? Como ela deu início, como ela começou? Então, a civilização grega, ela surgiu entre os mares Egeu, o Jônico e Mediterrâneo. Surgiu por volta de 2000 a.C., e formou-se a partir da migração, né, de tribos nômades, né, que os nômades eles não tinham um local próprio, e nômades de origem europeia, como por exemplo, né, nós citamos arqueus, jônios, eólios e os dórios. E com isso, né, foi formando as polis, que eram as cidades-estado, aquelas cidades que se destacavam, as unidades político-administrativas, e com isso foi caracterizando-se a vida política dos gregos. Na primeira questão da nossa atividade, pedia-se para explicar como se desenvolveu as cidades-estados gregas, né? Que elas também são denominadas de polis. Então, a gente iria responder a seguinte questão. Cada polis, ela constituía-se em uma instituição política independente, né? Ela não ia mais depender de uma outra, ela já começou a ganhar a sua independência, passou a ser um pequeno estado soberano que articulava o espaço urbano e o espaço rural. Começou a ter independência política. Na segunda questão, perguntava o seguinte: na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram. Então, na Grécia, tem duas cidades que sempre falou em Grécia, lembra-se logo dessas duas cidades, que é a cidade de Atenas e Esparta. Então, são as duas principais cidades-estado dentro da Grécia, é Atenas e Esparta, que nós iríamos marcar o item D da nossa questão. Na terceira, falava sobre os Jogos Olímpicos, né, que era um evento esportivo grego que ocorria a cada 4 anos na cidade de Olímpia. E esse evento ele acontecia para homenagear uma pessoa, né, com caso um deus grego. Então, quem era esse deus que se homenageava dentro dos Jogos Olímpicos? Era os Zeus. O nome do deus era Zeus. Então, os Jogos Olímpicos eles foram criados com esse objetivo, né, de homenagear este deus Zeus. Tá certo? Na quarta questão, perguntava o seguinte: durante o período arcaico, né, o período antigo, como era que se desenvolvia a economia, como era que era baseada a economia e as atividades dentro da Grécia? Então, as atividades era voltada em torno da agricultura e do pastoreio. Então, nós iríamos responder a seguinte: durante o período arcaico, a economia da Grécia estava baseada nas atividades agrícolas e no pastoreio. Era essa a questão que vocês iriam responder. Na quinta questão, perguntava o seguinte: explique o que é uma aristocracia. O que é isso, aristocracia? Alguém já ouviu falar o que é aristocracia? Aristocracia, pessoal, em grego, significa governo dos melhores. Na prática, os aristocratas eles se consideravam os melhores. Eles possuíam as melhores terras, controlavam os poderes políticos e judiciários nas diversas cidades-estado. Se a gente for procurar dentro do dicionário o significado de aristocracia, a gente vai encontrar governo das minorias. Então, eram os poucos. Os aristocratas eles não eram muitos, eram poucos. E com isso, por isso que eles se consideravam os melhores. Eles controlavam terra, controlavam poderes. Certo? Então, lembre-se bem, aristocracia em grego significa governo dos melhores. Pessoal, eu queria que vocês aprofundassem mais, né, esse tema Grécia Antiga, que nós vamos fazer uma boa prova. Para todos, um grande abraço e até a próxima.